Jovens e velhos santistas, faltam apenas 3 jogos para terminar o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Sem contar os jogos que o Sport está devendo, né? E que o colocam na condição de time com o melhor aproveitamento desta fase da competição. Se ele confirmar essas 2 vitórias, ele vai a 35 pontos e passa o Santos na tabela, mas isso só vai acontecer em algum momento lá do segundo turno. Olhando friamente para os números de agora, o Santos termina o primeiro turno em primeiro lugar. É o que se esperava do Santos, é primeiro lugar, mas a vantagem podia ser melhor, a campanha podia ser melhor, o aproveitamento podia ser melhor, o rendimento do time em campo poderia ser melhor. Este, obviamente, não é um conteúdo para que as pessoas fiquem preocupadas e tal, mas para servir de alerta de que é possível render mais, é possível render melhor, é possível deixar o torcedor um pouco mais tranquilo, um pouco mais satisfeito ao assistir os jogos desta Série B de 2024. O presidente do clube, o Marcelo Teixeira, postou no fim de semana uma estatística falando da campanha do Santos, enaltecendo a campanha, mas eu vou fazer aqui algumas comparações importantes para que vocês entendam nos números isso que eu estou dizendo, né? Que anteriormente outras equipes no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B tinham feito campanhas melhores que o Santos. Então é um sinal de alerta apenas para que realmente contratações sejam feitas agora esta semana, que sejam contratações que agreguem verdadeiramente, que o scout tenha acertado, ou quem quer que seja que tenha indicado, e que esses jogadores logo possam ficar à disposição para o Carille trabalhar, porque como a gente disse aqui após o jogo contra o Sport, não dá para esperar nada mais inventivo por parte do Carille, né? Ele é um cara desse jeito mesmo, ele não muda, ele não tem nenhum tipo de variação, ele faz uma outra leve variação dentro do campo, na hora do jogo, sem trocar peças e tal. Não tem nada muito ousado, nem nada muito radical, nada muito diferente do que a gente vê entre 90% dos treinadores brasileiros. É o mais do mesmo. Mas se derem umas peças melhores para ele, já tem peças melhores que os outros. Por isso que, inclusive, a campanha do Santos é desse jeito, porque tem a bola parada do Otero, tem a chegada dentro da área do Juliano, tem o pivôzão que o Forte faz, tem a qualidade do Guilherme para ir no fundo, para finalizar, tem um zagueiro como o Gil, tem um goleiro como o Brazão, tem revelações como o Jair e como o Chervon, tem 2 volantes de qualidade que são o Schmidt e o Pituca. Então, assim, a individualidade ajuda nessas horas, né? Mas um pouquinho mais de qualificação vai fazer com que o trabalho do Carille seja menos penoso, né? Porque ele é isso aí, não me parece que ele vai conseguir fazer o Santos jogar um futebol muito mais acima, né? Claro que se derem o Neymar, o Gabigol e o Ganso para ele, se ele fizer menos, também é o fim do mundo, né? Mas não me parece que isso vá acontecer. Mas com algumas peças pontuais, certamente ele vai conseguir. Então, assim, eu vou passar aqui para vocês como ficou até agora, né? Essa classificação da Série B, os jogos que aconteceram depois de Santos e Sport, e trazer estes dados, estas projeções apresentadas em 2022, 2023. E um detalhe importante é o aproveitamento do Santos contra os times da primeira página da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, vamos lá. Resultados depois de Santos 1, Sport 1. Botafogo 2, Curitiba 0. Melhor porque o Botafogo estava mais atrás, o Curitiba estava mais à frente. O Botafogo foi a 22, o Curitiba segue com 23. O Amazonas fez 1-0 no Ituano, o Amazonas foi a 24, o Ituano não dá nem para contar. Ponte Preta 1-0 no Avaí neste domingo, o Avaí estava mais à frente com 25 pontos, a Ponte Preta passou, foi a 26, mas os dois times estão a uma distância razoável do Santos na tabela. O resultado ruim para a gente
nesse final de semana. Aliás, foram dois, né? O Novo Horizontino ter vencido o Goiás por 2-1. O Novo Horizontino foi a 33 pontos, com um atrás do Santos, né, nessa classificação geral da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no ano passado o Novo Horizontino, por pouco, não subiu e esse ano já ganhou do Santos 2 vezes, né? É um time muito chato, muito encardido. O Goiás ficou lá pelo meio da tabela, está com 25 pontos. E o Operário fez 2-0 no CRB e foi a 29. O detalhe é que o Operário é um desses times que tem jogos a dever. É um dos adversários do Sport no próximo turno. Quer dizer, no segundo turno, mas o jogo valendo pelo primeiro turno. Então, o Operário, ganhando este jogo, iria a 32. Era outro time que entraria na briga lá do G4. Vão completar a rodada nesta segunda-feira Chapecoense e Mirassol. Para o Santos é bom negócio que dê Chapecoense ou pelo menos um empate, porque o Mirassol tem 29, poderia a 32, seria outro a colar no Santos. Vila Nova e Paysandu. O Vila Nova tem 29 também, não sei se o Paysandu vai ter força para segurar o Vila Nova. Vamos ver, né? Um empatezinho aqui já ajudava. E Ceará e Guarani. O Guarani está com o pé na segunda divisão. O Ceará está com 26, pode ir a 29 pontos também. Então, assim, e o Sport, como eu disse, tem esses dois jogos a menos. Caso vença, vai a 35 e teria um aproveitamento melhor do que o Santos nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Aí o presidente Marcelo Teixeira, ele postou, e ele está fazendo o papel dele, obviamente, né? De enaltecer os números do time no primeiro turno, né? E são os números da gestão dele, do time que ele montou, do técnico que ele trouxe, dos jogadores que ele contratou ou manteve. Então fez aqui uma postagem no Instagram, primeiro turno do Santos, liderança, 34 pontos, melhor aproveitamento, 59% dos pontos disputados. Só lembrando que o Sport tem 2 jogos a menos, o aproveitamento do Sport é melhor. 10 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, ali bem pequenininho as 5 derrotas, né? Na Vila, 8 jogos, 7 vitórias e um empate, 88% de aproveitamento. Aqui só se escamoteou Santos e Botafogo, ele não entrou em nenhuma estatística aqui. Marca histórica, somente 2 gols sofridos na Vila Belmiro. Melhor ataque com 30 gols, é o gol contra lá pequenininho, com 14. Então, repito, o presidente está no papel dele de enaltecer os números. Aí eu vou trazer outras 2 comparações aqui para vocês. Na verdade, são 3. A primeira é que tem um santista que eu sigo no Twitter, o Matheus Bismarck, que lançou essa daqui, ó. Dos 10 primeiros colocados, além do Santos, do segundo ao 11º, este foi o retrospecto no turno. 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Lembrando que estas 3 derrotas foram fora de casa, né? Alguns empates também. Ou seja, 13 pontos conquistados em 30. Aí o aproveitamento do Santos cai para 43% contra os times mais fortes, digamos assim, da Série B do Campeonato Brasileiro. Isto é um alerta. Os confrontos diretos, o Santos perdeu para o Novo Horizontino, perdeu para o América, empatou com o Sport em casa, então tem que ganhar esses confrontos diretos. Até porque, meus caros, vamos retroagir no tempo, vamos aqui ao campeonato esse aqui é o de 2022, é isso? Isso, de 2022. Vamos ver como é que terminou o primeiro turno de 2022. Olha só. O Cruzeiro, em 2022, tinha 42 pontos no primeiro turno. Num campeonato que tinha Vasco, Bahia e Grêmio em 2022. O Cruzeiro tinha 42 pontos. O Vasco em segundo tinha 35, o Bahia 34, o Grêmio 33. Então, assim, esses 4 lavaram a égua na Série B, mas eu chamo a atenção para a campanha do Cruzeiro contra times mais fortes. Foi a 42 pontos, com 13 vitórias no turno, 3 empates e 3 derrotas. Isso em 2022. Vamos trazer para mais perto. 2023. A campanha do Vitória no primeiro turno, campeão do primeiro turno, com 37 pontos conquistados, 3 a mais do que o Santos, com 12 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. O Novo Horizontino naquela oportunidade tinha 36 pontos, que é a campanha superior à do Santos, né? No ano passado. O Vila Nova e o Sport tinham 35 pontos, campanhas superiores à do Santos esse ano. E o Criciúma, quinto colocado, tinha 34.
Engraçado que no final das contas aqui subiu o Criciúma, mas Sport, Vila Nova e Novo Horizontino não subiram. E então, assim, esse equilíbrio do campeonato, essa distância que é necessária para o quinto colocado, veja, o Sport terminou o turno, o Vitória terminou o turno líder, mas com o Novo Horizontino, Vila Nova, Sport e Criciúma ali colados. O Vitória se manteve, subiu, o Criciúma atropelou e subiu também, junto com o Juventude e o Atlético Goianiense, né? E os outros times se lascaram nessa história aqui, né? O Vila Nova, o Novo Horizontino e o Sport. Então, assim, olhando para a nossa atual tabela de classificação, o Santos tem uma vantagem menor na liderança, tem um time colado nele com um ponto a menos, tem o América com 30 pontos, tem o Sport que pode a 35, tem o Mirassol que pode a 32, tem o Vila Nova que pode a 32. 34, 33, 32, 32, 30 e um que pode passar com 35. Então, assim, tem aí pelo menos, fora os times que estão ali na faixa dos 29 pontos, para um pouquinho para baixo. Então, está muito equilibrado. É óbvio que eu acho e continuo achando que com a qualidade técnica que o Santos tem, ele vai conquistar a classificação. Mesmo que não seja campeão, vai conquistar a classificação. Mas é bom que todos fiquem alertas para estes números, para analisar, e eu acho que o torcedor está com o pé no chão, não adianta entrar numas de, não, né, porque tem aqueles defensores que, vocês sabem, alguns defensores mais apaixonados, né, vocês sabem o que motiva essas pessoas. A gente alerta porque a gente fica preocupado. O nosso alerta é porque nós estamos preocupados que o Santos consiga o objetivo, né? A essa altura, botar uma venda na frente dos olhos e dizer, não, tá tudo ótimo, tá bom, mas ótimo não é. Ótimo não é. Porque se fosse ótimo, o Santos ia ter a campanha que o Cruzeiro teve 2 anos atrás. Ou, na pior das hipóteses, ter 3 pontos a mais, que seria o que o Vitória teve. E esses 3 pontos a mais dariam, por exemplo, a condição do Santos ter vantagem contra o Sport, né? Porque o Sport não iria mais a 35. Se ele tivesse perdido um ponto, né? Hoje ele teria 28 e no máximo poderia a 34 e o Santos com 37, né, 36 pontos, ou a campanha do Vitória, que eu repito, 37 pontos, e teria vantagem contra os outros times que vêm na sequência. Então, assim, descansem, treinem bem durante a semana, se preparem, o jogo contra o Paysandu, dependendo do resultado do Paysandu contra o Vila Nova, os caras vão vir ainda mais desesperados para jogar contra a gente, sem contar que vai ser aquele negócio de devolver o primeiro turno, de arrancar uma casquinha do Santos, aquilo que a gente fala toda hora aqui, né? Para entrar na fase dos jogos aqui em São Paulo, ainda liderando o campeonato. Porque, vejam, 20ª rodada, Paysandu e Santos, ok. O Novo Horizontino pega o CRB fora. Pode ser que dê trabalho aqui, né? O América pega o Botafogo, o Mirassol pega o Brusque, tem um Avaí Operário aqui e tal. Mas isso é preocupação para a gente a partir de sexta-feira. Por hora, o importante a se dizer é que os números foram bons, mas não foram ótimos, né? E o campeonato está equilibrado, o Santos não pode bobear não, tá bom? Antes de encerrar, como não deu para fazer aqui um vídeo especial sobre a base nesse fim de semana, o Santos teve uma série de jogos contra a Mauaense, né? Então vou só no rodapé dar essas informações para vocês aqui, ó. No Sub-11 do Paulista, estreia, o Santos venceu por 3-1, Mauaense. David Palomo, Gabriel Ulisses e Marlon Risley. Nome de americano, hein? Nome de cantor aqui, o Sub-11 ganhou. O Sub-14 foi derrotado pela Mauaense por 1-0, lá no Pedro Benedetti. O Sub-13 fiou 5-0 na Mauaense. Quem que fez o gol aqui? Isaac Miranda, Arthur Índio, Isaac Isaías, Kaique Costa e o Marcelo. Então, tem mais resultado da base aqui. Tivemos no Paulista Sub-20, no sábado à tarde, o Santos empatando com o Aguaí por 1-1. Olha, parecia que o jogo era em Marte, de tão amarelo que estava o gramado. O pessoal lá estava dizendo que é por causa da seca na região. E o gramado estava muito ruim mesmo, o Santos jogou com o time C e fez um gol de pênalti com o Enzo, mas terminou tomando um golzinho bobo no final, né? Reservaço mesmo, né? Enfim,
O Santos empatou, mas já está classificado. Vai decidir na última rodada o primeiro lugar nessa condição aí do Campeonato Paulista, o primeiro lugar nessa fase. No Sub-15, esse jogo foi no sábado de manhã, o Santos venceu o Real Soccer, lá em Sorocaba, por 2-0. Os gols do Nadson e do Vinícius Rocha. O Santos chegou a 10 pontos, então o Sub-15 venceu também. E o Sub-17 goleou o Desportivo Brasil por 6-0 lá em Porto Feliz. Os gols do Santos foram marcados pelo Luca Amaro, que é centroavante, fez 2. O Vinícius Lira, lateral esquerdo, que vira e mexe, joga no Sub-20 também, fez 2. O Vinícius Fabre também marcou. E o Juninho, filho do Robinho, também entrou e fez o dele. Portanto, o time do Helder continua muito bem no Campeonato Paulista, e com os demais times da base, né? Alguns já classificados, os menorzinhos começando agora as competições, enfim. Um resumão aí para vocês de como foi este fim de semana dos meninos da Vila, com goleadas, vitórias, uma derrota, enfim, e as campanhas seguem dentro do Campeonato Paulista de Futebol, tá bom? Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77, conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu aproveito e peço para você que gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.